Olá a todos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu caminho. Estamos aqui, mais um vídeo, mais um dia. Hoje, terça-feira, vamos falar de fé e política. Mas antes de começar, eu quero convidar você novamente a seguir o canal, né? Curtir, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu agradeço você por estar aqui assistindo. Muitos estão assistindo quase todos os dias, ou todos os dias. Muito obrigado para você que faz parte desse canal indiretamente ou diretamente. Mas quando você curte, comente, compartilha, você está sendo um evangelizador, levando esse vídeo para mais longe. Somos co-evangelizadores de Cristo, juntos, quando você colabora. Eu peço para que, principalmente, possa curtir, para que haja mais curtidas e assim o próprio aplicativo recomendar esse vídeo para mais pessoas. Como eu falei, hoje é terça-feira, vamos falar de fé e política. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu sempre prometi aqui não tocar, falar de política sem tocar em ideologia, partidarismo, candidatos, porque não é essa a intenção, não é? A intenção é levar a política em si dentro daquilo que a palavra de Deus coloca. Só que hoje eu vou fugir um pouquinho. O que eu vou falar pode parecer ideologia, mas não é uma ideologia política. É uma ideologia de uma seita. Seria colocar uma ideologia religiosa que foi infiltrado dentro da nossa igreja. Não é? E hoje vamos falar da teologia da libertação. Eu vou tomar muito cuidado para falar sobre esse tema, para não fugir daquilo que é a proposta do vídeo, né, de toda terça-feira. Falar de teologia da libertação sem colocar viés político. Tá? Embora, se você for procurar na internet, a inteligência artificial vai falar que a igreja nunca combateu a teologia da libertação. Mas eu tenho que dizer que, além dela ser antibíblica, ela ir contra a palavra de Deus, e é importante que nós coloquemos isso para que a gente não siga falando de coisas que, além dela ir contra a palavra de Deus, existe um canon, que eu não vou entrar em detalhes para não entrar em viés político, de uma lei lá de 1945, escrita pelo Papa Pio XII, e foi reforçada em 1983 pelo Papa João Paulo II. Que dentro desse magistério, desta lei, diz que é proibido. Passível de excomunhão automática. Mas eu não vou entrar em detalhes da lei para não entrar em viés político, que não é essa a intenção do vídeo. A intenção do vídeo, como sempre foi falado, é falar da política como dentro da questão bíblica, dentro daquilo que Deus coloca. Nós estamos falando agora dentro da realidade religiosa. A teologia da libertação, ela é uma... Como é que fala? Agora me fugiu a palavra. Quando a pessoa é antibíblico, né? Que é a... Esqueci o nome da palavra que fala. Estou ficando velho, vou esquecendo as coisas. Mas é isso. Ela vai contra a palavra de Deus. Dentro da teologia da libertação, várias situações, mas vamos pegar algumas em particulares, como, por exemplo, a inexistência do inferno. Não existe inferno, isso é da cabeça das pessoas. Não existe o demônio, não existe o inferno, ou em contrapartida, não existe o pecado.
Bem, isso é a teologia da libertação. Isso eu já nem precisaria explicar, mas eu vou tornar a explicar novamente, porque várias e várias vezes eu coloquei em outras pregações minhas a respeito disso. E não existe o demônio, não existe... É isso que o demônio quer que a gente pense, né? Que não há pecado, que não há demônio e que não há inferno. Irmãos, primeiro que o inferno é falado na palavra, inclusive no Evangelho, o próprio Cristo chama como fogo da hiena, ou, né, lá haverá choro e ranger de dentes, e o inimigo de Deus é colocado várias vezes também na palavra. Eu não sei de onde eles tiram essas coisas. Em que base eles colocam essas coisas? Não é? A grande realidade. Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Cristo, ele desceu do céu, ele como Deus, ele como verbo, ele se encarna, habita no meio de nós. Se não há pecado, Cristo morreu na cruz em vão. A história de Cristo é só uma fábula, Cristo não existiu. Então é uma contradição que eles mesmos caem. E eles entraram dentro da igreja, como câncer dentro da igreja. E eles colocam a sua filosofia, que eu não vou falar qual, a sua ideologia dentro da igreja. Se você estiver mais curioso, eu acredito até mesmo que você conheça um pouco sobre isso. Você pode estudar, se aprofundar mais. Mas ela nasceu em 1960, aqui mesmo no Brasil. Na década de 60, né, que eu quis dizer, não em 1960, cravado. Mas a intenção é essa. Né? O inimigo, e inclusive a própria palavra de Deus diz isso. Né? O inimigo de Deus, ele quer lançar confusão. Ele quer lançar discórdia dentro da igreja. E essa ideologia está dentro dos seminários. Foi colocado vários e vários sacerdotes com essa ideologia. Mas hoje, graças a Deus, temos um Papa como Leão XIV, que está destruindo essas ideologias, afastando pessoas que não querem pregar aquilo que a Igreja de Deus quer que preguemos. Nós, irmãos, devemos ser fiéis à Igreja. Então, se aparece uma teologia que nada tem a ver com a Igreja, nós não devemos segui-la. Nós devemos ser fiéis àquilo que a Igreja faz. Porque, por exemplo, apareceu já inspirações, vocações que a Igreja aceitou, como, por exemplo, franciscanos, que foi uma inspiração vinda do próprio Deus a São Francisco. Colocando, por exemplo, um exemplo. Mas essa teologia, ela é nefasta, ela é suja. Ela vem querer destruir. O inimigo de Deus quer que você não acredite que não haja pecado. Existem outras situações que eu não vou entrar em detalhes. Eu quero falar assim de uma maneira resumida, uma síntese daquilo que é. Não nos enganemos, tá? E outra coisa que eu vou colocar também sobre a teologia da libertação é a enculturação. É muito comum dentro da teologia da libertação. Como missa afro, missa crioulo. Isso já eu conheço já há muitos anos. Desde lá dos anos 90, pelo menos, que eu estou caminhando. A missa afro nada mais é do que misturar
cultura pagã dentro da Santa Missa, que é o ápice da igreja, que é o próprio sacrifício de Cristo. No mesmo altar você tem a Eucaristia e você tem a pipoca da macumba. Gente, eu antigamente tinha uma televisão que passava aqui nos anos 90, que era a Fundação Roquete Pinto, mas eu não lembro agora o nome do canal. Mas é Fundação Roquete Pinto. TV, não me lembro o nome dela agora. Eu lembro que ela é Fundação Roquete Pinto. Como era a Fundação Roberto Marinho, é a Rede Globo. A outra é a Fundação Roquete Pinto, mas não me lembro o nome do canal. E eu vi essa missa afro. E eu vi os sacrilégios cometidos ali. O ministro da Eucaristia com paramentos africanos, de pagãos, de cultura pagã, da macumba. E ele vinha na Eucaristia, na mão, o próprio Cristo, a própria comunhão, o próprio pão da vida, a própria ceia do Senhor. O ministro vinha com o cálice na mão, no momento da Eucaristia, tocando tambores. É engraçado, mas o ministro ele vinha dançando assim, ó. Engraçado não, é triste. Eu falei errado, até peço desculpa. Dançando com o cálice na mão e pegando aqui e dando a Eucaristia ao som de atabaques, pegando a Eucaristia, colocando na boca das pessoas assim, dançando. Isso para mim é uma das maiores coisas que ofensas à graça de Deus, não é? Então é isso que eu queria colocar um pouco sobre a teologia da libertação. A enculturação é outra coisa perigosíssima, onde tira o foco da missa, que é a Eucaristia, onde tira o foco de Cristo, que é o Senhor de todas as coisas dentro da igreja, é o Senhor da igreja, Ele é o fundador da igreja. Então, não se deixe levar, tá? Um pouco do que eu quero falar, poderia aí falar muito mais, mas tenho que me ater, tá? Quando eu falo isso, hoje em dia tudo hoje em dia é processo, é tudo mais. Eu não estou denegrindo, não estou falando mal de outras denominações, mas dentro da igreja deve haver respeito. Não deve haver junção dessas coisas. Eu sempre prego de tudo, eu sempre falo, por exemplo, eu nunca preguei sobre o ecumenismo, porque tem coisas que me levam a ser a favor, tem coisas que me levam a ser contra. Então eu prefiro me abster, por exemplo. Mas isso dentro da teologia da libertação, que é abominável aos olhos de Deus, nós não devemos aceitar. Devemos lutar dentro da nossa igreja para que isso não venha a crescer, como sempre, porque a graça de Deus, como o próprio Cristo falou a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eles querem. Satanistas vão na fila de comunhão pegar a Eucaristia. Por quê? Porque eles sabem, eles querem profanar o sagrado. Mas Deus é maior que todas as coisas. Devemos confiar no Senhor e esperar nele. Porque o nosso Deus, ele é grande. E quando ele quer, ninguém pode ir contra. Então, isso é um pouco, é muito pouco daquilo que eu poderia falar com relação à teologia da libertação, porque eu não quero entrar em viés político. Então, que é uma promessa que eu tenho a colocar aqui. Segunda coisa, eu não estou aqui para fazer propaganda política de candidato A ou B.
O objetivo desse vídeo é evangelizar. E evangelizar através da política é falar aquilo que a palavra de Deus fala. E se entra uma teologia como essa, que vai contra a palavra de Deus, que eu provei aqui, então vale a pena colocar. Tá? E normalizar que não existe... O inimigo de Deus quer que você não acredite que ele não exista, que não exista inferno, que não exista o demônio. Porque daí não existe pecado e você pode fazer o que você quiser e não é isso. Deus, ele tem a sua vontade. Deus é amor, sim. Mas Deus é justiça também. E também Deus é justo, sim. Mas ele não abre mão da sua vontade, dos seus preceitos. Que nós sejamos fiéis à igreja, fiéis à palavra, fiéis a Deus. E assim, busquemos ir contra, além da teologia da libertação, por exemplo, que é um câncer na igreja católica, tem a teologia da prosperidade, que é um câncer na igreja evangélica. Mas aí já não estou falando em questão política, então eu não trouxe ela à luz aqui. Mas é uma coisa que de repente pode ser falado em outro tema. Só vou resumindo, é aquelas igrejas que falam em dinheiro o tempo todo e não falam nem de salvação de Jesus, mas falam: se você vir para cá, você vai ficar rico, você vai ser milionário, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E onde está Jesus aí? Não é? Não se fala de Jesus Salvador, fala de dinheiro. Mas isso não é o tema a ser debatido nesse momento. Então é isso que eu queria colocar. Tenho muito mais a falar, mas eu me abstenho por essas questões. Por questões políticas, que eu não entro em detalhes. Por questões até jurídicas, que eu não quero tomar um processo, não é? Por questões, como eu falei, de religiões de raízes de outros países que não diz respeito, embora eu estaria amparado pela liberdade de culto, que é lei também, não é? Então, liberdade de culto me dá o direito de falar aquilo dentro da igreja, daquilo que... Só que hoje em dia eu não sei o que vale na lei. Não é? Porque estamos dentro de algo que é uma ditadura velada. Mas, então vamos parar por aqui, porque a questão ela vai muito além disso. E a gente tem que ser prudente naquilo que a gente fala, para que isso também é de Deus. A prudência, termos sabedoria naquilo que a gente tem que falar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo. Tá? Um abraço.